Para tirar suas dúvidas hoje, lembra, ele esteve aqui, estou recebendo o cirurgião vascular, endovascular, Dr. Sérgio Belzac. Ele esteve aqui e muitas perguntas ficaram sem respostas, nós prometemos que ele voltaria. Bom, doutor, boa tarde, obrigada realmente, né, por ter voltado aqui ao nosso programa. Fazer um resumão do que foi dito sobre as varizes, né, que preferem as mulheres e que também tem muita coisa nova no que diz respeito a tratamento. Exato. Então, a maioria das mulheres tem varizes em alguma fase da vida, até 70% delas. Homem, em torno de 40% a 50%. Né? Por que isso? Porque tem uma variação de hormônios na mulher que não acontece no homem. Ciclo menstrual, ovulação, então por isso faz com que as veias fiquem mais frágeis e se dilatam mais. Outra coisa é que a mulher tem muito mais preocupação estética que o homem. As varizes no homem se escondem atrás dos pelos, então eles acabam não nos procurando. E mulher aparecer um vasinho ou outro, que atrapalha ela de pôr a saia, então ela vem ver a gente. Tá então certo. tem essa preocupação maior da estética com a mulher. E são os hormônios? E os hormônios são os principais fatores causais para a mulher. Isso. Agora, eu quero a tua pergunta aqui, pode mandar. Você pode até gravar um vídeo pelo celular perguntando pra gente conhecer, mostrando as varizes, se quiser aí, tá? No 12997132622. E eu tenho algumas que nós guardamos, que foi a promessa feita aqui no programa. Mas e os tratamentos? Eles estão melhores? Até assim, para se fazer o diagnóstico, o que tem de novo para tratamento de varizes? Está se modernizando demais isso. Até então se falava muito de laser. Na última década, laser foi, digamos assim, coqueluche do tratamento de varizes. Hoje em dia estão vindo novos tratamentos. Por exemplo, agora já tem muito nos Estados Unidos a tal da cola, em que a gente consegue colar a veia por dentro e isso não deixa marca, não deixa cicatriz e tem um resultado tão bom quanto até superior ao laser. Mas como que se consegue? De forma endovascular. Endovascular, exatamente. Navegando por dentro com catéteres, vai soltando a cola e vai fechando a veia por dentro. Isso é menos traumático, digamos, do que o laser. E ela pode ficar ali, ela fica morta. Fica colada, morta ali dentro. Com o laser é o que acontece, só que a gente queima. Tá. A cola, ela pretende grudar mesmo a veia por dentro. Né? E isso tende a ser isso vai ser uma tendência. Já está sendo usado lá com sucesso? No exterior com muito sucesso, no Brasil ainda a gente tem regulamentações, a Anvisa. Mas para qualquer tipo de... Para essas veias maiores, né? Tá. Melhor ainda, então? Sim, para as grandes varizes. Para as varizes pequenas, ainda o laser com aplicaçãozinha, aquela famosa aplicação de vasinhos, ainda resolve a grande maioria dos casos. Tá certo. Vamos às perguntas, então. Estamos aguardando a sua. Vai lá. Sandra, boa tarde, Cláudio. Sinto muitas dores nas pernas e elas estão inchando no final do dia. Não tenho varizes aparentes. O que pode ser? Eu acrescentei a pergunta da Sandra. Pode acontecer isso, não ter varizes aparentes, mas ter, na verdade, aquela que eu não vejo e que me prejudica, que dói, que incha, que arde? Com certeza. Para explicar para o paciente, falo que ela tem varizes internas. Tá. Tem um exame que é ultrassonografia Doppler. A gente passa esse aparelho, a gente estuda como estão as veias lá dentro. Porque a veia ela é responsável por trazer o sangue da perna e junto com isso ela traz o líquido. Então se a veia está preguiçosa, não está trabalhando direito, acumula líquido na perna e a perna incha, causando esse tipo de sintomas. Então é possível sim que ela tenha varizes interna, tem que procurar um vascular e fazer um Doppler para ver se é isso. Quando fica líquido ela incha e quando ela arde é o quê? Quando ela? Arde. Geralmente porque como essa dificuldade do líquido subir faz com que fique muito líquido no subcutâneo. E isso irrita os nervos e incomoda muito, pesa, formiga, cansa e dá sensação de ardência também. Ardência. Então todos os outros sintomas são decorrentes. Coceira disso. também. Tem muita paciente que fala que tem muita coceira à tarde e pode ser das varizes. Tá. Aparecida, ela disse que fez uma safenectomia, quer dizer, acho que é da safena, tirou a safena há 7 dias. Não tive nenhum problema, estou seguindo certinho todas as recomendações médicas. Porém, ontem, ao retirar a meia que pega na metade do pé, comecei a sentir um desconforto. É normal? Faz 7 dias e... não se faz tanto mais essa cirurgia, né? Porque não tem que preservar essa perna? Há uma tendência hoje a fazer laser. Em vez de fazer a safenectomia, que é retirar, bem seca ela por dentro com laser. Como eu lhe falei no programa anterior, claro, é muita gente, mas a gente tem 4 safenas, então retirar uma ou até mesmo 2 não vai prejudicá-la em nada e melhora a circulação. Não é normal... E às vezes é necessário. Muitas vezes, por isso tem que fazer exame de ultrassom para ver. Se a safena é doente, ela está atrapalhando. Tá.
Então, não é muito normal, assim, ela está no pós-operatório, então um pouco de dor ela vai ter, mas ter um desconforto no pé, é provável que a meia está bem na metade do pé. E a meia elástica, essa sem ponteira, tem que ficar na base dos dedos. Então, talvez a meia não está bem colocada. Só os dedinhos para fora. Só os dedinhos para fora. Tem meia com ponteira, que é fechada, e sem ponteira. Mas daí a sem ponteira fica só os dedinhos de fora. E ela não tá falando... metade do não, pé. metade do pé. Então deve estar garroteando um pouquinho no meio do pé. Acho que por isso que ela está com desconforto. O desconforto, porque ela aperta. Assim, exato. Comprime. Comprime, é uma meia compressiva, exato. Vamos falar aperta. Aperta, né, Zida? Vamos falar a verdade. Agora, se tem então só os dedinhos para fora, tenta fazer isso, pode ser mesmo. Vamos à próxima pergunta e estamos aguardando a sua aqui, ó. 12-99713-2622. Edna Rosário. Eu sou a Edna, tenho 37 anos, já operei as varizes 2 vezes e não adiantou. Tirei 2 safenas. Terei que operar novamente? Não, isso é certeza, ela vai ter que operar. Mas creio que deve ser outra coisa. Tenho desde os 12 anos. Bom, essa outra coisa, não sei, você não fala, né? Desde os 12 anos? Veja, tem gente que tem mais tendência que outras. Isso é constitucional mas dela. Cedo, né? Vem mocinha bastante no consultório para secar vasinho. Não muita variz assim. Certo. Mas variz não tem cura, tem controle. Então ela precisa controlar os fatores de risco. Será que ela está acima do peso? Será que ela toma anticoncepcional? Será que ela faz atividade física? Se ela não controlar os fatores, há uma tendência maior a ela desenvolver varizes. Em alguma pequena porcentagem dos casos, ela tem uma outra causa subjacente. Uma veia dentro da barriga que está comprimida, ou ela já teve trombose e não sabe. Então ela precisa ser acompanhada com bom vascular, fazer alguns exames e ver se isso é só constitucional. Nesse caso eu oriento cirurgia e controlar os fatores de riscos. Não adianta ela operar, ser bem operada, ficar sem nada, continuar acima do peso, sedentária e tomando hormônio. Bom, então vamos falar de novo aí, porque a gente parte do princípio em televisão que tem sempre gente nova assistindo a cada dia, a cada momento, né? Fatores de risco para desenvolver varizes. Perfeito. Então, primeiro fator de risco é ser mulher. Não tem jeito. Esse já era, né? Segundo, hereditariedade. Se sua mãe ou sua avó tem, você tem uma tendência maior a desenvolver varizes. Terceiro fator de risco, sedentarismo. A gente precisa da musculatura da perna estar funcionando para o sangue voltar. Se está muito sedentário, a musculatura fica hipotrofiada, que a gente fala pouco desenvolvida, e o sangue não volta direito. Outro fator de risco, obesidade. O sobrepeso, esse abdômen grande, dificulta o retorno do sangue. E isso faz com que aumente mais varizes. E por aí vai, tem vários. Então, se a gente não controlar esses fatores de risco, há uma tendência a recidivar todas as vezes as varizes e a paciente operar várias vezes. Que exercício é bom para isso? Natação seria um, por exemplo? A maioria dos exercícios que trabalham a panturrilha são os principais. Então, natação trabalha a panturrilha, bicicleta, corrida, até mesmo musculação, mas geralmente supervisionada, porque a pessoa faz aleatoriamente, pode se lesionar de outras coisas. Pode ser pior, né? Davi Vidal. Cara boa, Davi. Boa tarde, Claudete. Trabalho o dia todo sentado. Isso pode aumentar as varizes? É de Juiz de Fora, Minas Gerais. E não é porque é homem que não está preocupado, porque numa proporção menor. Mas eles também podem ter, sim. Com certeza. Ficar o dia inteiro sentado é um fator de risco. Sim. Pior ainda se ficar em pé o dia inteiro. E os câmeras? Então, muito pior. Vocês estão com varizes, não? Dia inteiro em pé? Exatamente. Cuidado, hein, vou passar uma meia elástica para eles. né? Nossa, aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Ascensorista, porteiro, que fica em pé muitas horas na mesma posição é muito pior, porque o sangue tem muita dificuldade de voltar e as veias vão se dilatando. Quer dizer, sentado ruim, pior em pé. Exatamente. E o que ele pode fazer para prevenir? Isso tudo? Exercício? Então, fazer exercício, ter uma musculatura boa, a cada hora e meia dar uma caminhada para não ficar muito tempo parado na mesma posição e às vezes usar meia elástica. Mas quem passa meia elástica é o cirurgião vascular, não dá para todo mundo sair comprando na farmácia. Um bom cirurgião vascular olha o caso dele e passa uma meia elástica que seja adequada para o caso dele. Como prevenção. E previne mesmo? Previne. Tem muito estudo mostrando que o uso de meia elástica a longo prazo mostra uma incidência menor de varizes. Poxa, que interessante. Agora, eu sei que em viagens longas para o exterior há uma preocupação muito grande com a trombose, não é? Professores de educação física, pessoas que trabalham com exercícios, até costumam e recomendam que você levante, que dê uma andadinha mesmo. Aí tem algum agravante
por estarmos a uma altitude muito elevada? O principal fator que faz com que uma pessoa desenvolva trombose num voo longo é ficar 10 horas na mesma posição sentada na classe econômica. Eu brinco com as minhas pacientes, a solução é viajar de primeira classe, que daí fica deitada com a perna para cima. Lógico. Mas não é todo mundo que pode. Então, essa orientação é muito válida. A cada hora que se puder dar uma levantada e mandada no avião. Mas é o fato de ficar sentado só? Ficar parado é o principal. Então, é o principal. eu perguntei a isso porque não então é uma tão... secretária que fica ali 10 horas sentada, né? Mas ela ainda se mexe mais. Na classe econômica, você Não consegue é muito quase limitado. se mexer. Exato. E eu geralmente falo para o paciente, já que não consegue movimentar, fica na ponta dos pés, assim, sentado mesmo. A cada 20 minutos faz esse movimento para a musculatura bombear o sangue para cima. Isso já ajuda muito a prevenir trombose. Pior do que isso é em classe econômica, lá na pontinha, na janelinha, Exato, que não não é? se mexe. Ou no meio, porque aí não mexe mesmo, fica com vergonha de pedir dá licença para sair toda hora. Um dado histórico importante, inclusive se chama síndrome da classe econômica, para ver como de tanta correlação que tem. Nas Olimpíadas de Sydney, teve 14 atletas que teve trombose na perna porque estava pelo voo longo. Então, realmente é necessário, se faz necessário se movimentar, não ficar tantas horas num voo tão longo. E muitas vezes usar uma meia elástica no voo. Agora, veja como a gente não é nada, né? Tem gente metida, né? E não é nada. Não é? Não, doutor, desculpa. Mas a gente não é nada. Porque você fica 10 horas parada numa só posição e já vai, tipo, apodrecendo. Não é? Tipo assim, já dá uma trombose. Olha. Exato. Não é? O ser humano não foi feito para ficar parado mesmo. Aline Brioni, olha que linda, Aline. Boa tarde, Claudete. Engravidei e tive bebê há 3 meses. Parabéns. Reparei que surgiram umas veias nas pernas. Podem ser varizes? Pode ser da gravidez, né? Assim, uma coisa temporária, tal. São mais fáceis de tratar. Ela é de São José do Rio Preto. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Aline, você precisa esperar um pouco, porque essas varizes que se desenvolvem na gravidez, muitas delas desaparecem até 6 meses depois. Então, sozinhas? Sozinhas. Veja, se a gente falou que hormônio influencia varizes e sobrepeso, a barriga grande influencia varizes, então gravidez é um fator de risco importante para o desenvolvimento de varizes. Mas, melhor esperar, porque talvez ela só dela agora sair dessa sobrecarga hormonal, diminuir agora o peso, há uma tendência a melhorar bastante o quadro. Então, esperar. Mas só na gravidez que ela pode retroceder? Ou, por exemplo, uma pessoa está mais gordinha, desenvolveu varizes. Fez uma dieta, começou a praticar exercício, emagreceu, tomou cuidado com a alimentação. Pode também? Sabe o que acontece na prática? As pessoas que tinham muito sobrepeso e perdem peso, falam que desenvolveram varizes depois. Não é verdade. É porque a varize estava escondida em toda aquela gordura. Aí a perna ficou magrinha, aparece muita varize. E ela fala, emagreci e surgiram varizes. Não, elas já estavam lá por causa do sobrepeso. É que ela emagreceu e elas ficaram visíveis. De qualquer maneira, melhor emagrecer, com certeza. Fica visível e tratar, e trata, né? E pronto. E daí mas sumir não, sumir é só na gravidez. Sumir geralmente só na gravidez. Tá. Natália, boa tarde. Quem tem pressão alta pode fazer aplicações nos vasinhos? Eu já volto para que o doutor responda a sua pergunta, tá bom? Ela é de Visconde do Rio Branco, lá nas Minas Gerais, né, Natália? Adorei tua pergunta aí. Quem tem pressão alta pode fazer aplicações, né, nos vasinhos? Será que pode? Será que tem que tomar algum cuidado? Doutor Sérgio Belzac, hoje conversando comigo, vai responder já já, tá? Um abraço, doutor. Até daqui a pouquinho. Toma seu cafezinho aí que eu já volto. Vamos ver aqui a Natália responder para ela. Então, doutora, achei interessante a pergunta dela com respeito à pressão alta e se quem tem pode fazer as aplicações. Pode. Nada impede? Então, tem que estar com a pressão alta controlada, né? Sim. Eu imagino que ela vai no cardiologista e toma seu remédio. Pode, normalmente, tá bom? A aplicação, a gente geralmente usa glicose, que é açúcar concentrado, para secar vasinho. Então, não tem nem contraindicação pensando em alergia pode tomar e outras sol coisas. Depois? Ou não? Na verdade, não. Quando a gente seca os vasinhos, eles inflamam. E por 3 semanas, se bater sol, tende a manchar. Então, toda vez que eu vou fazer a aplicação, eu falo para o paciente ficar 3 semanas sem sol. E qual a diferença dessa aplicação e de secar os vasinhos com laser? É possível, né? É possível e geralmente a gente acaba usando muito as duas técnicas. Às vezes a gente acaba fazendo a aplicação dos vasinhos e bater um laser em outros vasinhos. Depende muito do tamanho e localização do vaso. Responde melhor a laser ou melhor a aplicação. Vou dar um exemplo. Tem gente que tem vasinho no rosto, no nariz e tal. No colo. No colo vai melhor o laser na situação. Tá. Agora tem gente que tem muito vasinho perto da região do tornozelo. Ali melhor a aplicaçãozinha normal. Então é bom dominar as duas técnicas. E por que esses vasinhos perto do tornozelo? O que significa? Porque o sangue está com dificuldade de drenagem naquele local. Então, se você secar eles, o sangue segue um caminho melhor do que aquele. Operar varizes nada mais é do que desviar o fluxo do sangue para o local certo. Desviar o rio. Isso. Faz uma...
Faz o tráfego adequado. Uma rampinha aqui, né? Uma valetazinha ali e o sangue vai. Porque sangue que não bombeia direito dói as pernas também, não é? Porque a má circulação Com certeza. provoca muita dor. Com certeza. A gente está falando de veia, tudo, varizes e tal. Mas também tem problema nas artérias que a gente trata. Se o sangue não chega direito, essa pessoa tem muita dor na perna. Ok. Patrícia, vamos lá, Pati. Boa tarde, Cláudio. Doutor, meu marido está com uma dormência na perna esquerda. Começamos caminhada, fomos ao hospital e ainda não encontramos nada. Será que podem ser varizes? Quer dizer, pelo que eu entendi ali, eles começaram a caminhar, a dor apareceu. Boa tarde, Patrícia. Provavelmente não é varizes, porque varizes, como regra geral, dá nas duas pernas. Raramente dá só numa perna. Ah, é? Então, se é só na perna esquerda, pode ser uma compressão de nervo, por exemplo. Será que ele não está com compressão do ciático? Será que ele não está com compressão de outro nervo na perna? E pode aparecer depois disso? Quer dizer, começa a se movimentar, o problema aparece? Não, por isso que eu acho que deve ser mais ortopédico. Então, a minha orientação inicial é passar no ortopedista. Depois vai no vascular também. Mas só numa perna, formigamento, não é um sintoma muito sugestivo de varizes, né? É homem, então eu acho que ela deve ir no ortopedista primeiro. Tá certo. Tá aí a dica para você, tá, Patrícia? Vamos à próxima pergunta. Conversando hoje sobre varizes aqui em nosso programa com o Dr. Sérgio Belzac. A Cida, olá, boa tarde, meu marido tem a perna com muitos vasos. Não chegam a ser varizes, é a segunda vez que fura próximo ao tornozelo e sai sangue. Fomos ao pronto atendimento e eles estancaram o sangue. O que seria melhor, cauterizar ou dessecá-las? Eu acho que, como eu falei, homem, como regra geral, não tem muita preocupação estética. Então, como ele não acha feio, ele foi deixando. Mas como está sangrando, não vai parar, vai continuar sangrando. E por que sangra? Como Porque assim? aquilo é uma veia que está muito dilatada. Ele bate alguma coisinha, está muito frágil e sangra. Abre mesmo. Exato. Então, o ideal é ele tratar. Pode ser ressecar, tirar as veias, ou ele pode secar, que é como eu estava falando, fazer a aplicação. Eu oriento ele tratar mesmo. Ele não vale a pena ficar esperando para não passar por esse desconforto de novo, de ter que ir no hospital por causa de sangramento. É que homem é medroso, viu? Homem é exato. fogo. Ô, Cida, pega esse homem aí pelos cabelos e leva lá no médico, porque ele tem que se cuidar, tá bom? Senão vai ficar te dando susto aí, hein? Homem, marido, você ouviu, hein? A Marcela Araújo. Oi, Má. Boa tarde, Santa Receita. Gostaria de saber a relação entre varizes e hemangioma. Eu tenho uma na virilha, né? E as minhas pernas estão cheias de varizes. Tem algum risco caso eu venha engravidar? Ela é de Varginha, Minas Gerais, e ela quer saber então do hemangioma. O que é o hemangioma, doutor? Isso já é uma outra doença que a gente trata também. Tá, mas tem a ver com as varizes, não? Geralmente não. Não. Geralmente, hemangioma, eu diria assim, que é um defeito de fábrica. Quando ela estava se desenvolvendo... Mas tão novinha, bonita, com defeito de fábrica. Então, exato. Mas um hemangioma, geralmente, ele é superficial. Se o dela for um hemangioma superficial, pode ter filho à vontade. É? Isso. Tem que saber. E se não for? E precisa tratar, às vezes, o hemangioma antes de engravidar. E tem que procurar que médico? Vascular. Fazer um bom também. exame para olhar se esse hemangioma ele é plano, superficial, e daí pode deixar ele lá. Mas não está, não tem relação com o que ela falou, as Geralmente pernas com não varizes. tem. Geralmente E ela é não. muito nova também, me parece, pelo Então, menos. se ela vai engravidar e sabe que tem varizes, tem que passar no vascular para usar meia elástica. Porque senão, na gravidez, a gente já sabe que a gravidez envolve varizes. E ela engravida com varizes, vai desenvolver muito mais. Então, ela tem que usar meia elástica durante a gravidez para não desenvolver mais varizes. E adianta se ela fizer mais repouso? Não. Adianta, porque se a pessoa ficar o dia inteiro com a perna para cima, claro que na prática não isso é muito difícil. Sim. Mas às vezes drena normalmente, porque algumas a gravidade horas, drena. Pelo menos, já com ajuda. certeza. Eu geralmente falo para gestante deitar com a perna para cima, virado para o lado, para ajudar na drenagem. Tá, pode ir dormir com Sim, um colchão específico ou alguns travesseiros, sei lá, não é? É que travesseiro, geralmente acorda, um travesseiro tá lá e outro lá. Eu falo para colocar embaixo do colchão para o pé ficar mais alto. Tijolo. Tijolo, lista telefônica, que a gente não usa mais, põe embaixo do colchão. E levanta os pés. Levanta os pés. E da daí, cama. nossa, desincha muito a perna. Daí a pessoa percebe a diferença que faz. Nossa. Trabalhar com as pernas pra cima também não vai dar, né? Já tô até com vontade aqui, veja isso. Tô pensando num esquema de dar uma levantada na minha cadeira aqui muitas horas, sentada. É o ideal. Ainda bem que aqui eu ando, né? Pra lá e pra cá. Moreira Júnior, vamos lá. Passei por um procedimento para retirada. Quanto tempo deve se levar para um novo procedimento, caso necessite? É de Paraíba.
Mamanguape, Paraíba. Moreira, mas será que é tipo catarata? Tira um, vai tirar o outro. Então, Deu mas- num, vai dar no outro. A pergunta ficou difícil de ver porque é retirada do quê? De safena, Não, será? deve ser, com Então, certeza. vou fazer minha interpretação da pergunta tá. do Moreira. Eu acho que ele tirou a safena e agora ele quer tirar agora uns vasinhos, as varizes que sobraram. Eu geralmente falo para esperar umas 3 semanas. É? Porque senão tem muita hematoma da retirada da safena e atrapalha. E Espera umas- nunca se tira de uma vez? Geralmente eu tento tirar tudo de uma vez. É? É que talvez ele tinha tanta que não consigo Tá. sair tudo de uma vez. Mas normalmente quem faz, ele tem que refazer umas 3 semanas. Se Isso, for isso que ele isso. perguntou, né? Que tá meio em dúvida aí. Vamos ver a próxima pergunta. É da Michele Cristina. Boa tarde, Claudete, Santa Receita. Oi, Michele. Tenho vasinhos em uma das pernas mais que a outra. Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar ou somente com aplicações? Ela é da linda cidade de Itu. Beijo aí pro pessoal de Itu, viu? Uma boa tarde para vocês. Michele, como eu falei, tem controle e não tem cura. Os vasinhos que você já tem, eu te sugiro secar. E para não surgir mais, controlar os fatores de riscos. Fazer atividade física, evitar o uso de anticoncepcional, não ganhar peso e por aí vai. Agora, por que tem mais numa perna do que na outra? Isso é normal? Geralmente tem nas duas. Se tiver só numa perna e não na outra, melhor investigar mais a fundo. Porque, como eu falei, pode ter outra causa para as varizes. Porque varizes, como é que geral, tem nas duas pernas. Um pouquinho a mais que uma perna na outra, tudo bem, isso é aceitável. Que dica de pergunta hoje não dá mais, mas o doutor está sempre aqui com a gente. Agora, que informação, que dica você daria para as mulheres que estão em casa, que trabalham muito o dia inteiro, mas em casa, não param? Porque essa mulher também fica horas em pé passando roupa, né? Às vezes, muitas horas em pé cozinhando ou lavando roupa. Anda até um pouquinho para lá e para cá, mas tem alguma coisa que ela possa fazer para ajudar no fim do dia? Tem sim. Na verdade, nem no fim do dia, no meio da tarde. Tá. Porque, por exemplo, na Espanha que tem a tal da siesta, que a pessoa Tá. almoça, depois deita meia hora com a perna para cima. Sim. As pernas incham menos. Então, a dona de casa que puder, depois do almoço, por 20 a 30 minutos, deitar, aproveita e ver o programa da Claudete. Isso, com as pernas pra Deitada cima. com a perna para cima, certamente vai desenvolver menos varizes, certamente a perna vai inchar menos. E no final do dia Aí não no vai final de ter... deita de novo, aproveita Isso, e não, então, põe- mas já não vai ter aquela dor, Não vai ter aquela né? dor, aquele cansaço na perna. Tá certo, doutor, obrigada Eu que por ter agradeço. vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, trazer tantas informações, não é? E eu acho que para os médicos que vêm aqui também é interessante, eles vêm de São Paulo, mas saber que estão nessa profissão porque gostam, estão ajudando, contribuindo com muitas pessoas que estão em casa, isso vale muito, não Claro, vale? com certeza. Tá ajudando você que está aí vendo televisão hoje com tantas sugestões importantes. Então, ó, nada de sobrepeso, exercício, aquela coisa, né, gente? E pezinhos pra cima, tá bom? Arranja aí, ó, a lista telefônica, as minhas não sei nem onde foram parar, mas se você ainda tiver, já encontramos uma boa solução para usá-las em casa. Gente, doutor Sérgio Belzac, cirurgião vascular, endovascular, participando do programa no Instagram. É @Belzac, se escreve assim, como está aí no vídeo, ou telefone, consultório em São Paulo, 11 3892 5642. 11 São Paulo, 3892 5642. Obrigada, Eu que um bom fim de agradeço. tarde, um bom retorno, viu? Obrigado.